Olá pessoal, hoje retomei meus projetos. Criaremos nesse vídeo uma fonte de alimentação regulável com múltiplas funções e de baixo custo. Para a nossa fonte de alimentação, utilizaremos conectores do tipo banana, como exposto. O módulo regulador utilizado é o Buckbush ZK4KX. A fonte utilizada é a que você tiver disponível. Esta é de 350 watts utilizada no projeto, o que dá uma média de uns 300 watts real, mas não utilizaremos tudo isso. Sugere-se fontes com 200 watts para cima para este projeto. Nosso módulo funciona a partir de uma entrada entre 5 a 30 volts, podendo gerar saídas de 0,5 a 30 volts, com potência de até 3 amperes sem dissipação de calor e 4 amperes com sistema de dissipação. A resolução de exibição é de 0,01 volts e de 0,001 amperes. Esses dados foram retirados do anunciante o qual compramos nosso módulo. A seleção da fonte também se deu pela sua disponibilidade, primeiramente, mas a mesma conta com um poderoso cooler que poderá vir ajudar na maior estabilidade do sistema. Antes de começar, teste sua fonte, veja se a mesma funciona. Para tanto, faça este jumper. Ligue um fio negativo ao fio verde da fonte, como apresentado, e em seguida conecte a fonte na energia. Ligue a chave na posição de ligado e veja se a mesma funciona. Agora, vamos desparafusar nossa fonte e verificar sua área útil, para ver o que podemos trabalhar dentro da mesma e onde alocar nossos recursos. Iremos cortar o excesso dos fios, os quais guardaremos, pois os fios de fontes são muito úteis para diversos projetos. Utilize fitas, lacres e outros dispositivos para organizar suas conexões, facilitando futuras manutenções, maus contatos e curtos-circuitos. Não saia cortando a carcaça onde fixaremos nosso módulo de conectores. Faça medições e organize as furações, bem como verifique contatos indesejados. Temos diversas tensões em uma fonte de computador como a utilizada em nosso projeto. Elas possuem diversas tensões. Em geral, temos o fio laranja com 3.3 volts, no fio amarelo 12 volts, no fio vermelho 5 volts e opcionalmente temos um fio azul que é menos 12 volts. Temos também um fio marrom com 0 volts, que não utilizaremos no nosso projeto. Agora iremos juntar e prender o fio verde com um dos fios negativos, de forma permanente, para quando o usuário ligar a fonte na energia e ativar a chave de ligamento, a mesma inicie. Antes de iniciarmos a soldagem dos fios aos conectores, podemos ligar a nossa ponteira negativa do multímetro a um dos fios negativos e assim testar as tensões dos fios a serem utilizados. Agora, podemos furar e fixar nosso módulo, bem como preparar nossos plugs. O plug banana tem um parafuso interno, o qual utilizamos para realizar o contato elétrico. Iremos soldar os fios de nossa fonte no pequeno buraco destacado na arruela, que fica entre a porca do conector e sua parte plástica presa à carcaça. Perceba que a parte metálica interna dos conectores é isolada pela parte plástica, evitando cargas elétricas na carcaça que possam causar acidentes. Logo, as partes metálicas não devem entrar em contato com a carcaça.
Veja um exemplo de fixação a seguir. Isole os fios não utilizados, mas deixe uma folga, caso queime alguma porta e você necessite de nova conexão no futuro. Para o módulo, separei um fio negativo ligado à entrada negativa, Vin-, e um fio de 12 volts ligado à entrada positiva, Vin+. Logo, a saída do fechamento entre o fio preto ligado à saída negativa, Out-, e o fio amarelo ligado à saída positiva, Out+, será de acordo com o giro do potenciômetro do nosso módulo. A conexão é simples. As saídas são conectadas em plugs bananas, enquanto as entradas vêm direto da fonte. Antes de conectar o restante dos plugs e fechar nossa fonte, teste o módulo. Essa é a nossa fonte funcionando. Veja que a mesma possui checagem de curto-circuito, ao qual acende o LED do indicador CC, caso isso aconteça. Esperamos que você tenha gostado. Inscreva-se e acompanhe nosso canal. Acesse nosso site e nos ajude a construir uma comunidade maker. Até mais!